Olá, tudo bem com vocês? Professor Juarez aqui, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia e doenças tropicais. Nós vamos falar 3 informações que você precisa saber sobre a fexofenadina, conhecida popularmente como Allegra, é o nome comercial de uma das marcas que produzem fexofenadina, mas ela é uma medicação antihistamínica muito utilizada como antialérgico no dia a dia. Eu vou explicar 3 informações, 3 coisas que você precisa saber sobre ela. Primeira informação. Primeiro, fexofenadina é uma medicação que normalmente não atravessa a barreira hematocefálica, então ela tende a não causar sonolência. É um medicamento antihistamínico de segunda geração que tem essa característica de normalmente não causar o efeito colateral que seria o sono, que os antihistamínicos na maioria das vezes causam esse efeito adverso. Mas antihistamínico de segunda geração normalmente não causa sono, dá para você utilizar durante o dia. Claro que tem pacientes que são mais sensíveis que podem ter essa alteração como efeito colateral, mas a grande maioria dos pacientes não vai sofrer esse tipo de modificação. A ação antihistamínica dela é muito efetiva e tem um tempo de duração relativamente longo, fazendo com que o paciente tenha uma melhora muito rápida de sintomas como coceiras, pruridos, os sintomas de espios e outras alterações que o paciente pode estar apresentando. A segunda informação extremamente importante é que ela tem algumas interações medicamentosas perigosas. Entre elas, não devem ser utilizada a fexofenadina associada ao cetoconazol. O cetoconazol, junto com ela, demonstrou uma alteração, levou uma alteração do músculo cardíaco no intervalo QT, causando modificações de contração desse músculo cardíaco. Então, fica a orientação de não ser utilizada junto com eritromicina e com cetoconazol, porque pode haver essa interação medicamentosa. Aqui eu estou falando do cetoconazol de uso oral, ok? E a eritromicina da mesma forma. Então, fica essa contraindicação de interação. Outro ponto importante, ela não sofre interação com inibidor de bomba, como o omeprazol, mas ela sofre interação com antiácidos. Então, não é interessante que você use ao mesmo tempo a fexofenadina com medicamentos como Milanta Plus e outros, que tem na composição hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. A recomendação é que seja usado o antihistamínico 15 minutos antes da utilização desses medicamentos que são, na verdade, as medicações antiácidas, a família do hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Ou, aguardar mais ou menos 2 horas depois da administração da fexofenadina para utilizar essas medicações. Então, essas medicações que são antiácidas, elas devem ser utilizadas 2 horas depois da utilização da fexofenadina. Fazendo a fexofenadina antes, evita esse efeito adverso e evita essa interação que vai prejudicar a ação do antihistamínico, a ação do antialérgico. Vamos para a terceira informação, que é extremamente importante. Ela tem 2 indicações principais, que são rinite alérgica, sendo que o comprimido é utilizado acima de 12 anos de idade, na maioria das vezes em doses diferentes. Vou citar para você aqui a posologia dela. Então, por exemplo, para rinite, o tratamento com fexofenadina acima de 12 anos de idade, ela vai ser uma dose recomendada de 60 mg 2 vezes por dia, ou 120 mg ou 180 uma vez por dia, se o quadro estiver mais grave, mais pesado. 120 uma vez por dia ou 60 de 12 em 12 horas, fazendo um efeito de proteção de 24 horas para o seu paciente. Se for urticária para maiores de 12 anos de idade, a dose recomendada é de 180 mg. Então, na rinite, eu trabalho com 60 de 12 em 12 ou 120. Se tiver muito pesada a rinite, uso 180. Porém, nas urticárias, a dose recomendada é de 180 mg uma vez por dia. Lembrando que eu estou falando da dose de adulto. A gente tem também a mesma medicação para indicação em crianças, que aí vai ser em relação ao peso, a formulação dela em xarope. Ela pode ser utilizada por crianças acima de 6 meses de idade, mas a formulação líquida aí vai ser em relação ao peso para fazer essa administração. Então, 2 indicações principais, claro que ela pode ser utilizada para outros processos alérgicos, mas de um modo geral, urticária e rinite são os carros-chefes, são os principais utilização da fexofenadina. Então, 3 informações bem resumidas, direto ao ponto para você aqui, explicando um pouquinho mais sobre o Allegra e a fexofenadina, e informações que você vai precisar para o seu dia a dia para ajudar na utilização correta dessa medicação. Continua acompanhando a gente aí, não esquece de se inscrever, deixar o seu like também, fazer parte desse grupo que acompanha a gente com informações relevantes toda semana para vocês.
Valeu, até mais!